Boa noite. Começa agora pela VESA TV mais uma edição do programa Marketing Now. Como você sabe, o nosso encontro de todas as quintas-feiras para debatermos assuntos importantes da área de marketing e comunicação com você aí em casa e com grandes especialistas em um tema importante. Hoje nós vamos falar sobre growth hacking e vendas. Um tema aí que eu diria mais do que na moda, importante e que as empresas estão buscando. E você pode participar do nosso programa e concorrer a um livro da ABC Books. Para participar é muito fácil. Basta você enviar um e-mail para mktenal@abccom.com.br ou ainda pelo nosso WhatsApp 11 96669 7685. E se você quer interagir e aparecer aqui no nosso vídeo, você também pode mandar uma mensagem pelo YouTube oficial da VESA TV. VESA TV Oficial, o VESA com Z. E você sabe, né? Você acompanha o nosso programa pelo canal 125 da Soul TV, ou pelo portal ABCcom, ou pelo site da VESA TV, ou ainda pelo YouTube da VESA TV. Ou seja, você assiste da onde você quiser. E você já segue o Instagram da VESA TV? VESA TV BR? Segue lá, manda as pautas, interage com a gente que é muito legal. Bom, para falar deste tema tão importante, trouxe dois amigos e que manjam muito de vendas e de growth. Tenho a honra de receber meu amigo Maicon Tunelli, CEO da NeoHack, um grande especialista em growth hacking. Tudo bom, Maicon? Obrigado por ter aceito o convite. Obrigado eu pelo convite, Bona. Tudo bem, graças a Deus, fora a correria de sempre, né? Mas graças a Deus deu tempo de chegar. Muito legal. E ao lado do Maicon, aí um mega especialista em vendas e que apresenta um programa de muito sucesso aqui na VESA TV, O Que Não Fazer em Vendas. Luiz Schmidt, tudo bom, Luizão? Tudo ótimo, maravilha. Melhor agora, tô feliz aqui. Valeu. Luizão que já está acostumado com o estúdio, né, Luizão? Sim, tô em casa, aqui tô em casa. Inclusive a gente vai fazer um com você e o Hugo para falar sobre vendas aqui no Marketing, falar especificamente sobre vendas. Bom, antes de a gente rodar o tema da semana e falar sobre isso, eu queria conhecer um pouquinho mais do trabalho de vocês. Luiz, fala um pouquinho do teu trabalho de mentor focado em vendas B2B. Olha só, eu já dirijo uma empresa tradicional aqui na região do ABC. E aí eu percebi, através disso, dos últimos 2 anos, que eu precisava me posicionar enquanto consultor, porque tinha amigos que estavam precisando de conhecimento que eu estava colocando dentro da empresa. E aí, hoje, eu presto consultoria, assessoria, mentoria para outras empresas focadas no processo de vendas B2B complexas. Porque eu percebi que isso faz grande diferença quando a gente conhece esse processo, aplica, a gente tem muita diferença no resultado de vendas. E aí a gente acabei me aprofundando em processo, em vendas, enfim, marketing, focado nesse caminho. Então, sou apaixonado por esse tema. E é muito legal a gente falar disso, porque se você perguntar para qualquer tipo de empresa, de qualquer segmento, uma das principais dores, todo mundo fala que é a área de vendas. 7 em cada 10 vão falar que estão 7 com problema em vendas. Eu ia achar até mais, é? Então, as outras 3, elas não sabem nem o problema que ela tem. Quando ela descobrir, vai ser vendas. Vai ser vendas. Maicon, fala um pouquinho da NeoHack, que é uma grande empresa aqui do nosso mercado, focada em growth. A gente já vai destrinchar o que é o tal do growth. Fala um pouquinho aí da NeoHack e dessa trajetória tua aí. Bom, Bona, você já me conhece há bastante tempo, né? A NeoHack hoje é uma das principais consultorias de growth, né? Focada em growth que a gente tem no país. Hoje a gente tem um viés de gestão de crescimento, que é uma coisa bastante original da NeoHack, né? É a metodologia que a gente acabou construindo ao longo desses quase 6 anos. E hoje a gente atende uma necessidade de crescimento dentro da empresa. E ela pode estar ali específica dentro de um indicador, ou ela pode fazer parte do desafio da companhia como um todo. Então, hoje o que a gente tenta resumir, o que a gente faz de uma maneira prática e objetiva, é a gente entra numa operação para ajudar ela a melhorar os indicadores de crescimento ou a crescer. Essa é a maneira mais simples e resumida que a gente tem hoje para definir o que a gente faz. Legal. Bom, então, já que você deve estar ansioso para falar sobre isso, pode interagir pelo nosso WhatsApp, como eu disse, pelo nosso YouTube. Então, Verão, vamos rodar a vinheta do tema da semana. Growth hacking e vendas. O que tem a ver? Trabalham em conjunto? Quando a gente fala de indicadores de crescimento, estão diretamente ligados a vendas? O departamento de vendas precisa entender de growth? Primeiros pilares que vão se discutir ou não?
É isso que os nossos convidados vão esclarecer na noite de hoje. Meus amigos, vou começar com uma pergunta fácil. O que Growth Hacking tem a ver com vendas? Ou não tem nada a ver com vendas? Pode falar, Luizão. Eu posso dizer que para algumas empresas, elas caminham juntas. Para outras empresas, growth e vendas conflitam. Mas por quê? Porque o growth em si, ele vai falar com muito mais propriedade, mas ele enfrenta muitas barreiras a respeito de processo. Muitas vezes a empresa quer crescer, quer evoluir em alguma coisa, mas a cultura de vendas não está ligada ao que eles aplicam em growth. E eu acredito que o ideal é que caminhem juntos, mas em algum momento ele deve enfrentar algumas resistências em relação a isso. Fala, Maicão. Não, existe um estereótipo, né, Bona, que assim, até tem um artigo que eu escrevi aqui para a ABC que é o growth hacking vai matar marketing ou vai substituir vendas, e cara, tudo isso é uma baboseira, né? Na verdade, growth é um elemento que vem ou deveria vir para agregar, né? A gente está plugando algo a mais na empresa que está sendo orientado única e exclusivamente para o crescimento. Então, se a gente pudesse aproveitar das áreas de negócio, que a gente fala que hoje são 3 grandes áreas de negócio, a área de produto ou serviço, em alguns casos até o delivery, né? A área de marketing, a área de vendas, você poder se apropriar de uma disciplina que vem para somar e te dar informação valiosa, onde provavelmente atrás disso existe uma provável alavanca de crescimento, uma ruptura na estrutura, por que não se aproveitar disso? Aí é claro, o Luiz tem toda a razão, que existe muito, infelizmente, são culturas que se chocam, né? A gente não está falando da cultura da empresa, tem a cultura do departamento comercial, a cultura do departamento de marketing, a cultura que growth precisa ter para funcionar. E se houver de fato um choque nisso tudo, aí o trabalho tende a ser desgastante e não atender o objetivo fim, que é de fato melhorar ou vendas, base de cliente, LTV e por aí vai, ou qualquer que seja o indicador de crescimento para aquele momento da empresa. Estaríamos certos em dizer que tanto você quanto presta uma consultoria de vendas ou você presta uma consultoria de growth, um dos primeiros passos é analisar o processo de vendas e de jornada de compra, quer dizer, é aí que você vai poder achar uma falha, uma alavanca de crescimento, porque às vezes você empresário fala assim, bom, aquela velha história, eu vendo assim há 50 anos, né? E não preciso mudar, está funcionando até agora, mas o mundo mudou e talvez você precise mudar. Vamos até falar de paradigmas e de cultura. Mas é esse o porque você provavelmente analisa processos, imagino que você também. Sim. E acho que uma dessas principais dores de quando essas empresas falam em vendas está nessa análise desse processo, dessa compra, dessa jornada, que às vezes tem coisas que, por mais que a pessoa seja da empresa, ela não enxerga, precisa de fato vir alguém de fora falar? Ah, sim, com certeza. É por isso que tem os consultores, porque muitas vezes internamente tem alguém que sabe, mas ninguém está dando ouvidos. E aí por isso que a gente chega, e não como um guru para falar alguma coisa, mas muitas vezes para mostrar um caminho que alguém de dentro até já sinalizou. Mas o growth em si, ele pode chegar depois da venda, quando a empresa tem uma grande pujança em vendas, ela precisa do growth para estruturar a entrega daquilo como vendas, e pode ser que ele venha antes, para que a empresa possa crescer através das vendas, né? E aí quando a gente vai olhar vendas, a primeira coisa que a gente faz é olhar processo. Uma das primeiras coisas que eu faço é olhar o negócio antes do processo. É aprofundar um pouco mais no porquê que esse negócio existe, qual é o problema que ele resolve. Indo nessa causa raiz, a gente vai desembocar em como que a gente vai vender para alcançar o propósito daquela empresa. E aí acho que o growth ele anda muito nisso, né? Ele caminha muito paralelo, óbvio que com uma energia muito forte em cima do dado, né? Então, eu estou ouvindo o que você está me dizendo a respeito do seu negócio, agora deixa eu ver o que o dado está me dizendo a respeito do seu negócio. Boa. E a gente vai encontrar aqui a verdade verdadeira, né? E a partir disso, aí sim a gente vai começar a olhar para detalhes, como o Bona falou. Então, a jornada, o funil, a estrutura do negócio, modelo do negócio, aí são detalhes que a gente vai abrindo de acordo com o trabalho, de acordo com o objetivo daquele trabalho. Mas sim, a coisa deveria, né, Luiz, deveria sempre caminhar juntas, uma alimentando a outra. Quando a gente fala disso, até porque muitas vezes o que a gente sente, eu falo assim em termos até de dificuldade, é montar todo este processo de vendas. Porque não é mais aquele só vendedor que só ele basta, né? Estou errado em falar isso? E eu vou além, eu gosto muito desse tema, né? Que a gente começa a falar tanto de processo e a gente deveria ter a hora certa de falar de processo, né? A primeira coisa que a gente tem que validar numa empresa é o seu produto, ele se vende mesmo sem processo? Sem o processo mais mirabolante do mundo, da maneira mais simples que a gente possa ter. Ele se vende?
Existe um mercado para atender, para ter afinidade com o produto, com o serviço que está colocando ali no mercado? Poxa, tem. O processo ele deveria vir agora. Então, o que eu posso fazer para melhorar, né, para acelerar, para entregar isso com maior qualidade, reduzindo o custo, otimizando toda a cadeia? Então, às vezes, cara, o que eu vejo, Bona? As empresas elas se embolam porque ela coloca o processo na frente do resultado. Óbvio que o processo na frente do resultado ele tem que vir quando você já validou que o resultado de fato ele é possível. Então, o processo ele vai otimizar tudo isso. Então, existe hoje tanta informação no mercado que a empresa ela se perde no que ela deveria fazer. Então, às vezes, ela está focada tanto na automação que ela precisa plugar ali que ela esqueceu do porquê que ela está fazendo isso. Você está colocando essa automação com que objetivo, né? Então, se não tem clareza no que você está fazendo, muitas vezes está colocando mais fricção na sua jornada do que resolvendo o problema que você deveria resolver. Eu costumo dizer que tem muita empresa que está tentando ser omnichannel, mas não consegue falar num canal só, né? Perfeito. Eu preciso ter pelo menos certeza de um canal, para depois eu começar a querer falar em omnichannel. E aí uma das coisas que a gente fala mais, sim, eu concordo plenamente. Antes da gente olhar todo o processo, imagina que a gente está fazendo um negócio que tem uma característica especial daquela empresa. Tem uma cara daquela... Então, aquilo, eu posso processualizar aquilo? Às vezes não, é a entrega, é o jeito. Então, é uma coisa, o simples que funciona, né? Já funcionava assim? Como é que a gente pode escalar, se é um objetivo da empresa escalar esse negócio? Até porque existe uma grande diferença de quando você fala de um produto e de diversos tipos de produtos e serviços, e de uma venda B2B, que é mais consultiva, ou uma venda de valores muito maiores e que às vezes demora um processo ali de 3, 4 meses, o processo de vendas. O ciclo de vendas. O ciclo de vendas, né? Porque você às vezes tem a característica do produto. E principalmente eu vejo até no B2B que às vezes você tem uma venda que às vezes ela é muito estudada e ela demora para acontecer porque ela vai ter depois uma recorrência muito grande, que você passa a ser um fornecedor oficial, né? Então, e muda a característica desse vendedor. Quando você chega para implementar um processo de growth, e aí olhando para a área de vendas, o vendedor fica meio, o que esse cara está fazendo aqui? Existe uma ansiedade positiva e uma ansiedade negativa, né? A negativa é, puxa, esse cara aqui vai robotizar meu processo, né? Ferrou, ele vai criar um padrão que a gente precisa seguir aqui e não tem nada a ver com isso, né? E a ansiedade positiva é, puxa, chegou o cara que vai trazer a luz no fim do túnel pra gente, que vai apresentar o que está faltando aqui, que é a alavanca do negócio. Então, Bona, hoje a nossa intenção é entender que eu tô aqui para olhar para frente. O motor 1 do negócio tem que continuar funcionando. Agora eu preciso olhar tudo que está fazendo e identificar onde tem uma possível oportunidade, uma possível ruptura e criar uma correção ou potencializar essa oportunidade que vai ser potencialmente a alavanca do negócio. Ou seja, eu quero encontrar um fator que se eu melhorar ele, se eu ajustar ele, toda a empresa vai ter resultado e principalmente quem é o mais interessado em vender mais, que é o próprio vendedor. Então se eu puder fomentar ele de recurso, que ele possa ser mais inteligente, mais estratégico, mais assertivo e colher melhores resultados, é tudo que ele precisa. Então, o que a gente não deveria ter resistência, né, Bona? A gente deveria, pelo contrário, né? Tá todo mundo junto no mesmo barco, remando na mesma direção. E o vendedor, falando da área de vendas, ele é um ser humano sentimental, ele tem um sentimento aflorado, né? Se ele tem dificuldade para colocar um CRM para funcionar, que ele acha que o CRM vai jogar contra, quando na verdade é uma ferramenta que vai ajudar demais ele, quiçá um processo que vai otimizar. E tem uma coisa que a gente fala, que os processos eles são feitos para reduzir a dependência de pessoas. Mas pessoas, elas precisam de processos para que elas obtenham o resultado. Só que elas não percebem essas coisas. Mas deixa eu te falar um detalhe aqui, Luiz, só para acrescentar, Bona, não quero atrapalhar seu cronograma. Imagina, aí. Tá tudo certo, por enquanto. Muitas das vezes, Luiz, quando a gente vai fazer entrevista com a área de vendas, vai buscar dados na área de vendas, surge uma coisa curiosa. Normalmente, claro, a resistência em fazer o que precisa ser feito dentro do CRM, porque aquela atividade administrativa às vezes ocupa mais tempo do que a atividade fim de vendas, sim, né? Por uma loucura, em média 60% do tempo de um time de vendas está dedicado a administrar aquilo que ele está vendendo, e não necessariamente administrar a venda em si, a negociação. E quando a gente começa a investigar isso, a gente nota que o vendedor não quer preencher ou entende que não deveria preencher o CRM como está sendo pedido, porque ele fala, Maicon, essa informação ela se perde. Ou eu não estou utilizando, ou a empresa ela não devolve essa informação para que a gente se aproprie disso e tome alguma decisão em cima disso. Então ele se desencoraja de fazer porque ele fala, cara, isso está tomando meu tempo,
eu não vou fazer absolutamente nada com essa informação e a meta está chegando no final aí que eu preciso bater. Sim. Então a gente também tem que entender o que está acontecendo, porque você está pedindo para o cara preencher o CRM, você está usando essa informação? Porque se você não estiver usando, de fato, você não precisa dela, né? Agora, quando ele entende que essa informação está alimentando alguma coisa, uma área, uma decisão, diretoria de vendas ou até mesmo o próprio time, a coisa começa a mudar de figura. Pode falar. Tem outro ponto que eu já até, não cheguei a arrumar uma briga com o CRM, mas eu acabei participando do processo de construção. Quando eu pedi uma orientação de um CRM, que a informação tinha que estar lá dentro e não podia ser feita. Eu falo, mas como é que você quer que eu use o seu sistema se eu tenho que toda hora ficar fora dele para resolver os meus problemas? Eu tenho que colocar o vendedor para ele usar o máximo que ele puder dentro da ferramenta. Às vezes as ferramentas elas olham um pedaço e elas obrigam o vendedor a fazer as coisas por fora disso. E aí, óbvio, você tem duas coisas caminhando em paralelo, ele vai porque é mais rápido, mais fácil para fechar a venda. Perfeito. O vendedor, eu falo isso porque, além das empresas falarem muito sobre essa questão da área de vendas, muitas empresas falam que está difícil achar um profissional de vendas, de qualidade, que entregue. Está em escassez esse profissional de vendas? Olha só, vendas hoje, o vendedor hoje ele é praticamente um Waze do cliente. Por quê? Porque ele tem que mandar uma proposta com capricho e ligar para o teu cliente se preocupando com ele. Isso são habilidades que realmente... Está atualizado em relação ao uso de canais. Também. Acho que em linhas gerais, Bona, a gente tem sentido uma dificuldade de encontrar, eu vou falar aqui, profissionais bons, né, acima da média, em todas as áreas da empresa. Essa é a grande verdade, né? Hoje existe uma escassez de mão de obra de alta qualidade. Normalmente a gente brinca que quem é muito bom está empregado. Então, cara, é difícil sim encontrar profissional bom, mas, cara, também tem o lado que eu sempre falo da empresa, Bonetti. A gente precisa entender que às vezes o profissional que a gente precisa para se adequar à realidade do nosso negócio, a nossa estrutura, esse processo foi construído, ele precisa ser formado aqui. Então a gente também tem um dever a cumprir como empresário, como empresa, as lideranças principalmente, de desenvolvimento. Porque às vezes a gente está tentando encontrar alguém pronto no mercado e nunca vai existir. Então a gente precisa formar esse cara aqui, a gente precisa dar tempo para essa formação acontecer e obviamente o resultado aparecer depois dela. Então sempre existe dois lados dessa moeda, né? Então existe a empresa que está falando, poxa, esse profissional é ruim, não existe, a gente está com dificuldade de contratar e quando contrata o cara vai embora. E existe do outro lado o profissional falando, cara, eu estou entrando num ambiente que não está preparado para me atender, para me oferecer recurso para que eu possa vender mais para essa empresa atender as metas, o resultado que ela espera. Então tudo tem sempre dois lados, Bona. Mas sim, acho que em linhas gerais, hoje em dia existe uma escassez de profissional de alta qualidade. Eu acrescento só um ponto, só que muitas empresas elas não sabem o tipo de vendedor que ela precisa contratar. Porque ela não conhece o processo dela. Ela não sabe qual é a habilidade técnica ou a habilidade não técnica que aquele vendedor precisa. Então ela contrata um que ela quer que o cara tenha carteira, saiba preencher CRM, analise todos os dados, saiba lidar com negociação com o cliente, cuide de todo o processo e embala e entrega para o cliente e ainda quer pagar só um salário mínimo para o cara e o cara vive de comissão. Calma, tem todos os outros fatores que precisam ser levados em consideração. Tem que pagar bem, você tem que saber qual é a habilidade que você quer cobrar dele e principalmente otimizar o processo para que você possa fazer com que ele foque na habilidade fim, na habilidade melhor dele. Perfeito. Bom, muito legal, né? Você está vendo? Assunto aqui que dá para 50 programas. Se você deixar a gente aqui, não precisa de você, Bonetti. E vamos embora. Vamos mudando. Bom, a gente vai para um rápido intervalo comercial e a gente volta falando mais sobre growth hacking e vendas. Não saia daí que a gente volta já.
partir de uma ideia, muitas coisas acontecem. No mercado publicitário, isso é matéria-prima. Profissionais manuseiam ideias toda hora. Seja uma peça publicitária, um conceito, desenvolvimento de um programa para televisão, rádio, digital, etc. Porém, essa ideia pode ser compartilhada, utilizada por outra pessoa sem o seu conhecimento, às vezes de forma imediata ou até no decorrer do tempo. Proteja sua ideia com a Entidade Depositária APP. Entidade Depositária APP, a proteção da sua ideia. Ponha mais galinha em sua cozinha. Mas não assim. Assim. Use o econômico caldo de galinha Maggi e ponha mais galinha nas sopas, nos molhos, nos risotos. Caldo de galinha Maggi só tem o melhor da galinha. Mais prático, muito mais econômico. Estamos de volta com o programa Marketing Now pela Vesa TV. Como você sabe, a gente sempre volta com uma propaganda antiga que você pode conferir no Baú do ABC, que é outro programa que roda aqui pela Vesa TV. Você viu como era a forma de vender caldo de galinha, como era a propaganda, legal, né? Eu adoro as propagandas das décadas de 40, 50 e 60. Se você tem uma propaganda legal, manda pra gente que a gente vai gostar aqui de poder passar e relembrar as grandes campanhas. Meus amigos, antes de a gente voltar pro papo e começar a responder as perguntas que chegam aqui pelo WhatsApp, vamos, Verão, rodar o Giro de Notícias? PagBank apresenta nova campanha do seguro de vida com oferta cashback. Dados apontam que apenas 17% dos brasileiros possuem esse tipo de seguro. Cobertura garante proteção financeira em casos de imprevistos. Olha que interessante isso, hein? Coisa de vendas em produtos, né? Próxima notícia. Quai faz parceria com o líder terceirizado de medição e otimização de mídia integral EdScience. A Quai está empenhada em criar um ambiente de marca segura para consumidores e marcas. Volvo lança campanha e questiona o que vem pela frente. Ação por um futuro mais Volvo tem criação da Soul Watch e mostra a relação de um pai e sua filha, ressaltando valores como segurança, responsabilidade e o cuidado com as pessoas. Muito legal essa campanha. Vamos ver esse filme? O que vem pela frente? Quando faço essa pergunta, eu não só penso na próxima curva ou na próxima viagem. Eu penso nela. Nessa grande viagem que ela vai fazer a partir de agora. Será que a viagem dela vai ser mais segura? Será que ela vai viajar com mais responsabilidade? Com mais cuidado? Com as outras pessoas? Com o planeta? Será que vai viajar na companhia de pessoas legais que saibam respeitar, valorizar, amar quem ela é? Eu não tenho as respostas para essas perguntas. Mas tem uma coisa que me deixa um pouco mais tranquilo. Saber que eu posso fazer a minha parte para que ela tenha uma viagem melhor. E saber que não estou sozinho nessa. Por um futuro mais sustentável. Por um futuro mais seguro. Por um futuro mais igual. Por um futuro mais Volvo. Muito legal, né? Essas e outras notícias você pode acompanhar pelo portal da ABCcom. abcdacomunicação.com.br. São mais de 55 notícias por dia do mercado de marketing e comunicação. Você pode também mandar sua pauta pra gente. Bom, quero relembrar você que você pode participar do nosso programa e concorrer a um livro da ABC Books.
Para participar é muito fácil, basta você enviar um e-mail para mcatenal@abccom.com.br ou ainda pelo nosso WhatsApp 11 96669 7685 ou pelo YouTube da Vesa TV, Vesa TV Oficial, e você pode aparecer aqui na nossa telinha. Meus amigos, eu vou passar aquelas telas para você interpretar, mas vamos interagir com o pessoal que começa a nos perguntar. Boa. A Luísa Pereira manda a seguinte pergunta. Tanto a consultoria de vendas como de growth serve para qualquer tamanho de empresa? E por onde... Concorda? Não, concordo. O ponto aqui, Bonner, eu falo muito sobre o momento, né? Qual o momento de você investir em crescimento? Então, se hoje a empresa ela está com o balanço econômico favorável, você já tem uma validação de mercado, você já tem uma carteira de clientes, a gente consegue enxergar que esse negócio funciona e para de pé, você já pode começar a pensar em crescer e acelerar. Sem isso, não. Se a empresa não tem o Product Market Fit, né, o produto validado pelo mercado, se a empresa não tem carteira de clientes, se o balanço econômico da empresa está muito estranho, e aqui se separa o momento, né, Bona? Existe um momento que a empresa ela teve um problema, um desarranjo no balanço, porque eu estou investindo no meu crescimento, Sim. E é perfeitamente normal, e tem empresa que, a gente já está tentando há 5 anos e esse negócio está sempre negativo, está muito próximo de ficar ruim. Seria errado começar, vou tentar arrumar a minha parte de vendas, equilibrar e depois eu entro com o crescimento? Perfeito. Cara, é assim, Acho que talvez essa seja a pergunta dela, Sim, né? Qual é o caminho, né? O cenário é minimamente favorável para crescer? Ok. Agora, você não está conseguindo ainda fazer a empresa parar de pé, você tem um problema de gestão para resolver. Talvez tenha um problema de modelo para resolver, um problema de posicionamento, de mercado. Existem outros lugares aí que talvez você precise permear, olhar com carinho antes de dar um próximo passo. Aproveitando esse gancho da Luísa Pereira, Luiz, se você quiser complementar em cima do que os meninos falaram, você pode mandar aqui complementando. Eu brinco que tem alguns telespectadores que começam a ficar perguntando, vira um momento consultoria. Né, Mas aí que é bom, né? Aí que é bom, legal, aí que é bom. legal, pode ir. Verão, coloca na tela aquelas imagens de growth para o Maicon aqui também analisar. Maicon, a gente pesquisando na internet, porque a gente gosta de pesquisar na internet, o tal do Google ajuda a gente. Coloca assim, que growth hacking seria uma mistura de pensamento analítico, experimentos e criatividade. E hoje tudo se fala em funil e infográficos, que a gente teria aquisição, ativação, retenção, encantar e recomendação. Tá errado, tá certo, é por aí onde nós vamos? O errado e certo hoje, Bonner, eu acho que é duro a gente falar disso, né? Esse aqui é o funil pirata, né? O famoso. Aqui é um pensamento base de growth, eu acho que para o entendimento geral é um bom ponto de início, né? Exato. Hoje, dentro da NeoRec, a gente tem uma metodologia própria, a gente tem uma definição de funil um pouco diferente, tá? A gente não trabalha nessa estrutura, no máximo uma ampulheta que a gente fala, porque o seu trabalho não acaba nunca na recomendação, tem ainda que retenção, embora tenha retenção, né, no funil do pirata, a gente tem uma parte importante de cross e upselling, e tem toda uma parte de recorrência que a gente poderia tentar identificar dentro do negócio para potencializar e trazer o que a gente chama de sustentação de crescimento. Então a gente tem um ajuste, uma metodologia própria para isso que nós validamos ao longo da nossa história. Então é claro que a gente se apropriou muito do que existe no mercado, literatura, né, do próprio Chan, e a gente foi entendendo aquilo que funcionava muito e se acomodava para cada uma das empresas que a gente ia atendendo. Então a gente chegou na nossa própria metodologia. Quando a gente fala em vendas, muitas vezes o vendedor, posso me corrigir se eu estiver errado, fala muito, né, de abrir novos clientes, né, de Sim. vender. Mas e a fidelização e a retenção não é mais importante, Luiz? Um dos pontos que ele comentou, que é o funil ampulheta ou o funil infinito, que algumas empresas já estão trabalhando, ela trabalha justamente isso. Para você vender para um cliente novo, ele é 7 vezes mais caro do que um cliente que já está na casa. E muitas vezes você não aproveita o cliente que está na casa porque você não faz um trabalho de upsell, um trabalho de conversa, de relacionamento com essa base. Não que seja melhor para que você vender para a base, mas é muito mais barato, muito mais rápido, mais eficiente que você já abrir um canal. Então, e o que muitas empresas deixam para trás. Elas gastam muito dinheiro com marketing, tentando adquirir novos clientes, mas não olham para a tua base, para a oportunidade que está na mesa. Análise de carteira, seria isso? Também. Também? Quando a gente fala de o que fazer, Bona, é assim, o que faz mais sentido neste momento alavancar na empresa? Faz mais sentido alavancar lead, faz mais sentido alavancar MQL, SQL, faz mais sentido... Explica pro povo Sopa o que de é letrinha. tudo isso.
Então o lead é o cliente que ainda não é cliente. Ah, é o cliente que legal. não trouxe dinheiro para você, né? Mas que pode ser cliente. Que porque pode e que deve se e que tornar um deve se cliente tornar no futuro. Ele tem todo o perfilzinho para lá, para Pra isso. lá. O MQL é o Marketing Qualified do lead, ou seja, é o lead que o seu departamento de marketing qualificou porque ele tem alguma característica de público-alvo. Essa qualificação vem por meio do digital, por exemplo? Pode ser Pode também. ser também. Normalmente Ou são... vendas um trabalho de prospecção, de trabalho... Via de regra, vai fazer um trabalho através de um conteúdo, através de uma campanha, e aí ele vai qualificar isso via marketing de algum jeito. A qualificação do marketing, Bona, ela vai levar em consideração alguns critérios que a empresa já pré-definiu para entender que aquele lead é um potencial alvo da empresa. Então pode ser o tamanho da empresa, cabe aqui uma investigação, ou o perfil do consumidor final, se é homem, se é mulher, se é uma empresa de tamanho X ou Y. Então as características de validação cabe a cada empresa. Depois disso vem o SQL, ou seja, essa empresa ela é público-alvo do meu negócio e ela está preparada para comprar o meu produto, né? Ela tem características de Sales Qualified Lead, né? Ela está preparada para a gente vender, ou seja, para seguir no nosso funil de vendas. Então, para tudo isso, você pode inserir um objetivo. Eu preciso aumentar a minha quantidade de leads. Ou eu preciso melhorar a qualidade dos leads em MQL, o volume de leads em MQL. Cara, a gente precisa melhorar a nossa metodologia para trazer lead mais preparado para vendas. Então, o Growth normalmente vai olhar para um desses pontos e colocar energia com estratégia para que isso traga o melhor resultado possível neste ponto da jornada. Esse é o grande trabalho que a gente faz hoje. Sabe um ponto interessante, Bona? Que assim, isso que ele está falando, muitas vezes, há uns 7 anos atrás, a gente imaginava que isso só funcionava para o digital. Ah, mas eu não tenho um e-commerce, como é que eu vou calcular isso? Você calcula pela quantidade de e-mail que você recebe do seu site, só que você não conta os e-mails. Você não vai lá e não põe, né? Conta aí pra mim, quantos e-mails chegaram, quantos foram bons? Faz essa continha. E é isso que a gente está falando que é o Growth. Não, e hoje você ainda tem o WhatsApp, né, pendurado em um monte de lugar, né, na rede social, no site. Mas se você não contar quantos vieram, mas como é que eu vou qualificar essa pessoa? Bom, eu posso ter uma qualificação por campanha, cliquei naquela campanha, veio daquela campanha, então é um lead potencial? Sim, aí sim. Eu posso fazer esse trabalho de prospecção ativa, outbound? Posso. Eu posso qualificar um lead para vendas através de outbound? Também posso. Para isso parte do pressuposto de que eu sei mais ou menos quem é o meu perfil de cliente ideal e como que eu vou fazer essa abordagem com ele. Cara, excelente ponto. E aí, Bona, quando a gente fala de qualificação, independente do ponto da jornada que o lead tiver, cada empresa vai ter o seu critério. Então pode existir, por exemplo, o critério de comportamento, como o Luiz bem colocou. Então eu vou entender que esse lead ele tem um score de validação a partir do momento que ele leu 5 e-mails meu, clicou em 3 botões meu, entrou em contato no formulário. Só ele vai estar qualificado, aí eu entendi uma posição, vai. Ele Sim. passou por essas etapas, então ele recebeu um score 90. Esse cara passou pelo funil, agora vai para então, o time de vendas. O que eu acho que às vezes, tô falando até do pequeno e médio, mas às vezes vocês podem me corrigir, pode até no grande ter esse problema. É como definir esse score, né? Criar critério. Criar o critério. Esse que talvez seja o grande, a chave do negócio, né? Exatamente. Então, cara, critério para LTV. Se você não entende pelo menos qual é o ciclo de vida do seu cliente no seu negócio, você não consegue entender qual é o seu LTV nunca. Né? E aí o LTV é Lifetime Value, né? O tempo que essa pessoa ou essa empresa fica na sua empresa trazendo receita para você. Então, se eu não entendo qual é o ciclo de vida médio desse cliente comigo, Bona, como é que eu entendo qual é o meu LTV, que hoje é uma das unit economics, o balanço, né, a unit economic muito importante para o negócio. Então, criar critério é muito importante. Criar critério, por exemplo, de base ativa de clientes. O que eu considero um cliente ativo para o meu negócio? Se eu não definir isso, eu não consigo criar campanha, ação, iniciativa para ter uma base ativa de clientes crescendo todos os meses. Então tudo acaba passando por critério, por regrinhas que a empresa precisa efetivamente criar. O Verão colocou na tela mais uma imagem aí para a gente ver, falando de processo de growth hacking, falando de análise, ideação, priorização e teste. Perfeito. É mais ou menos isso? Esse daqui é o que a gente fala, né? Aqui o suco do growth está aqui. Tá. O problema é chegar nisso, Bona. Quando a gente fala de análise, é até um pouco mais fácil, né? De falar, vamos analisar tudo, vamos idear, pensar, está mais fácil de entender. Eu acho que tem um ponto aqui que é a priorização. O tal de definir prioridades é um ponto nevrálgico, vamos dizer assim? Cara, eu acho que a priorização, se eu tiver uma boa análise e se eu decupar bem a minha ideação, vai eu acho ficar que claro a qual é a minha priorização prioridade. começa a ficar um pouco clara. O problema é quando a gente pega a empresa que ela quer fazer um processo de growth, mas ela faz as contas no papel.
todo o processo dela está no Word, não tem nada no Excel. Aí, meu amigo, o processo de análise vai demorar muito. Ele quebra muita pedra na empresa para ele conseguir chegar ao processo de análise. Para chegar no processo de análise, já tem muito trabalho. Só para deixar claro para a audiência, Bona, ninguém quer growth. O que a empresa quer crescer, vender mais, ter mais resultado, ter melhor margem. Por isso que eu falo assim, geralmente, quando o motivo da gente fazer o programa de hoje é assim, a empresa quer crescer, preciso vender mais. Quer dizer, não é uma análise, não, quero vender mais, preciso vender mais, preciso faturar mais. E às vezes até isso vai ser um outro papo para outro marketing now, que às vezes não é necessariamente faturamento, é uma melhor rentabilidade do que faturamento, Sim, né? Tem que entender, né? Mas assim, salvo pouquíssimas exceções, Bona, que já entendeu que precisa ter um núcleo de growth ou contratar uma assessoria, alguém que vai ajudar em relação a isso, a grande maioria precisa crescer, precisa aumentar vendas, precisa resolver um problema de negócio. Growth vem como a metodologia que vai facilitar para que esse lugar seja alcançado. Eu vejo aqui, Bona, duas coisas que é muito comum a gente encontrar nas empresas. Não dá para crescer sem foco. Então, quando a gente fala de priorização, muitas vezes é definir o foco, né? De novo, a gente vai falar aqui de critério. Se a gente não consegue hoje ter uma empresa que tem clareza, que tem foco e consegue colocar energia naquilo que de fato vai trazer resultado, a gente já vai ter um problema. E um problema antecessor ao coração do growth aqui, que estava no desenho, é a fonte. Eu estou analisando o quê? O que está sendo medido aí no negócio? Se eu não tenho a medição, a mensuração, o dado para poder fazer análise, cara, isso é um problema. E ter o dado disponível, organizado, higienizado e estruturado, hoje em dia não é para qualquer empresa, infelizmente. Deveria ser, mas não é. Acho que até para algumas grandes. Não estamos falando aqui de pequena empresa, não. Estamos falando de empresas. Empresas, né? Bom, a gente está chegando no final do nosso segundo bloco. Você vê que passa muito rápido. Na hora que começa a esquentar, a gente já vai ter que ir para o último bloco, né? Então a gente vai para mais um intervalo comercial e a gente volta para o último bloco do Marketing Now, falando sobre esse tema tão bacana. A gente volta já. A partir de uma ideia, muitas coisas acontecem. No mercado publicitário, isso é matéria-prima. Profissionais manuseiam ideias toda hora. Seja uma peça publicitária, um conceito, desenvolvimento de um programa para televisão, rádio, digital, etc. Porém, essa ideia pode ser compartilhada, utilizada por outra pessoa sem o seu conhecimento, às vezes de forma imediata ou até no decorrer do tempo. Proteja sua ideia com a Entidade Depositária APP. Entidade Depositária APP. A proteção da sua ideia.
Agora Mucilon, Novo mingau Nestlé de preparo instantâneo. novo Mucilon, Varia e enriquece a alimentação da criança. gostoso Mucilon. Mucilon é mais que um simples mingau. O organismo da criança aproveita muito mais. Tem vitamina B1. Proteínas e sais minerais. Mucilon. Garantia Nestlé. Estamos de volta com o programa Marketing Now pela Vesa TV. Como você sabe, a gente sempre volta com uma propaganda antiga. Você pode conferir mais sobre isso no Baú do ABC. Tem a playlist no nosso YouTube e também acompanhar a programação da Vesa TV, acompanhando aí a primeira temporada do Baú do ABC, e a gente já está preparando a segunda temporada aí do Baú do ABC. Você viu que legal, né? Garantia Nestlé, a embalagem, né? Sabe o que me chama a atenção, Moretti? ver evolução. A gente assistindo aqui numa TV de alta definição, o quanto que esse negócio é ruim de enxergar. Imagina aquelas TVs da época, cara. Mas imagina que isso era o que funcionava na época, né, Sim. cara? Assim, é muito louco você pensar naquelas TVs de tubo e só preto e branco, né? Surreal. Você vê que é surreal, né? E era uma forma de passar mensagem. Você vê como até a parte do áudio era importante, né? Exato. o áudio Até é mais importante do que o visual. do que a própria imagem, né? Bom, e você pode participar do nosso programa e concorrer a um livro da ABC Books. Para participar é muito fácil, basta você enviar um e-mail para mcatenal@abccom.com.br ou ainda pelo nosso WhatsApp 11 96669 7685 ou ainda pelo YouTube da Vesa TV. Vesa TV Oficial, Vesa com Z. Você assiste lá pelo YouTube, manda sua pergunta, que inclusive pode aparecer aqui na nossa telinha. E aí você concorre ao livro da ABC Books, legal? Bom, antes de a gente continuar o nosso papo, a gente vai para mais um giro de notícias. Mercado Livre propõe retorno após período de forte polarização no Brasil. A partir da sua logomarca, reconhecida pelo aperto de mãos, a plataforma propõe maior conciliação e respeito diante de pontos de vista diferentes. Uma tem nova analista de mídias sociais com foco no Instagram. Gabriela Cristianini chega com a missão de consolidar a identidade da empresa, fortalecer a identidade e criar um portfólio vivo que demonstre resultados. Um abraço aí para o Ronaldo Bias Ferreira, um grande amigo meu, proprietário aí da Uma. Premier Pet lança campanha de verdade para reforçar a qualidade e cuidados da marca. Assinada pela IPG Media Brands, campanha traz abordagem emocional, destacando o orgulho da marca em oferecer uma nutrição de alta qualidade, criteriosamente testada por médicos veterinários. Vamos dar uma olhada nesse filme que também está muito legal. Quem busca uma vida mais longa e saudável de verdade, nutre com Premier Pet. Alimentação completa e balanceada com ingredientes naturais selecionados. E você, está nutrindo seu pet? Premier Pet. Tempo de nutrir de verdade. Muito legal, né? Bom, essa e outras notícias você acompanha no portal da ABCcom, abcdacomunicação.com.br. São mais de 50 notícias diárias sobre o mercado de marketing e comunicação. Envie sua pauta pra gente, ela vai sair lá no nosso portal e pode aparecer aqui no Marketing Now, legal? Bom, meus amigos, vamos continuar nosso papo? O Eduardo Costa dos Reis diz o seguinte, é correto falar, e já ouvi falar, e ele meio que discorda aqui, de que às vezes tenho que abrir mão de maus clientes? Abrir mão de quem é aquele cliente que não é bom para mim? Ele discorda disso? Não, ele pergunta se vocês concordam com isso ou não. Acho que ele já ouviu falar de que você tem que
tirar alguns clientes que não fazem bem para o negócio? Depende do critério que ele está entendendo como maus clientes. Vamos dizer o seguinte, esse cliente está pagando a conta e muitas vezes você tem cliente que você paga para ter um na carteira. Faz muito sentido você não ter esse cliente mais. Esse cliente é um mau cliente porque ele demanda talvez coisas que a tua operação não entrega, aí eu não sei se ele é mau. Muitas vezes tem cliente que fala coisas que a empresa precisa ouvir e você não está dando ouvidos. É um bom ponto, Luiz, e eu vou te dizer com... Gostei disso, nunca tinha visto por essa análise. Eu vou dizer com vivência, viu, Bonetti? Por muitos anos... Você já viveu de vários lados. Por muitos anos, no negócio agência, e eu vivi por muito tempo esse universo, a gente dava essa desculpa. Esse cliente aqui não casa com a cultura da empresa. É muito mimado. Mas, né? cara, quantos desses passaram na nossa história, né? Será que ele não está dando um sinal pra gente que a gente não está preparado para alguma coisa? Ou que talvez os critérios que ele está utilizando para nos avaliar, a gente está usando uma outra régua para medir? Só complementando, porque a gente vê, tem muita agência que assiste a gente vê assim, a agência demitiu o cliente. Exato. Né? É bonito, né? É bonito, né? Mas dentro do seu coração, você precisa saber se você está tomando a decisão de verdade ali, né? Uhum. Como deveria. Mas sim, existem clientes detratores, né, que precisam ser cuidados. Existem clientes que podem estar fazendo mal e que o fato de você oxigenar isso pode mudar o ambiente. Mas eu concordo com o Luiz, eu acho que tem que tomar um pouco de cuidado e entender o que você está levando em consideração para chegar à conclusão de que esse cara é um mau cliente, né? A cultura dele é incompatível com a sua, a cultura dele é incompatível com quem está atendendo, o que ele está exigindo de você está fugindo muito do escopo do que foi vendido e vice-versa. Muito dessa sensação é do mercado B2B, né, Bona? A gente às vezes não tem essa sensação do mercado B2C, né? Aí esse cliente não entra na minha loja. Né? Então é muito da convivência, normalmente o contrato vai trazendo pra gente esse sentimento. Então acho que é algo que precisa ser realmente cuidado antes da gente falar, não, isso aqui é uma regra. Tudo que tá cravado na pedra normalmente é uma porcaria, Bona. Essa é a verdade, né? Tudo tem sempre dois lados, tem um depende e a gente precisa avaliar. Só mais um ponto. Quando você tem valores humanos dentro da tua organização muito bem definidos, tem alguns clientes que ele fere isso e isso é um motivo de demissão do cliente. Tem alguns valores que são a minha equipe, ela está prestando o serviço corretamente, está fazendo tudo corretamente, mas ela foi desrespeitada, a pessoa sofreu... Cliente tóxico, vamos chamar assim. Ela volta para você falando assim, olha, eu tô lá fazendo meu trabalho, mas não tá legal, eu tô sofrendo abuso. Então, você precisa demitir esse cliente, porque ele está ferindo um valor que você, enquanto organização, preza por isso. Você falando isso, assim, no mercado de agência se encontra às vezes muito isso, né? Do cliente que te chama de madrugada, acha que você tem que trabalhar vara à noite, aí que a gente fala do cliente tóxico, né? Acho que talvez seja um pouco nesse sentido. Sim, né? Sem dúvida. Aproveitando, a Marina Ribeiro pergunta assim, o cliente tem sempre razão? Isso com certeza, principalmente no mundo de hoje, não. Com certeza não. Não tem? Não tem. Pode ser que ele esteja com a razão, mas é possível que nem sempre ele vai estar com a razão. Tem que saber ponderar e tem que saber cuidar disso também, né, Bona? Tem duas coisas, né? Ele não tem razão e muitas vezes ele não tem nem consciência de que ele não tem razão. E aí você tem que ajudar ele nesse processo, de que ele está com falta de entendimento sobre o problema que ele realmente tem. E é por isso que a gente fala que não tem razão. O vendedor? Não, o papel do vendedor da empresa é conscientizar muitas vezes o cliente de que ele não tem razão naquilo que ele está falando. E aí eu preciso ajudar o meu cliente, instruir meu cliente de que ele não tem razão. Não é só também eu chegar e falar, não, está errado porque é isso, é assim que funciona. Não eu preciso ajudar ele nesse processo, porque às vezes ele está ferido com outro vendedor ou uma outra empresa que não prestou um bom serviço. Ou ele já pesquisou tudo, ele acha que ele sabe tudo desse processo, mas ele não conhece como você, que já está nesse mercado há muitos anos. Sim. Complementando isso, quando a gente fala dessa questão do... vocês falaram muito... Gostei que você falou de consciência. Obviamente, como você falou, no mercado B2C é mais tranquilo. Vamos dizer assim, entrei numa loja para comprar uma roupa ou comprei uma caneca, você tem ali um produto. Alguns dos problemas de vendas, você falava muito isso na época de agência, de alinhar a expectativa com... O cliente não tem a conscientização do que ele está comprando? Muito. Aí talvez não esteja um problema, sei lá, do pós-venda, do que vai gerar o pós-venda. Acho que eu sei o que eu estou comprando, mas na verdade não tenho a consciência do que eu estou comprando. E aí a gente trabalha isso principalmente no processo de validação daquele problema.
Porque aí cabe muito à empresa entender quais são as perguntas que eu preciso fazer para o meu cliente, principalmente focado em B2B, uma venda de alto valor, que eu preciso fazer para o meu cliente para ele entender de que a comparação que ele está fazendo não é justa. Ele está comparando coisas que não estão no mesmo patamar. A partir dali eu começo a perguntar ele, instruir ele com perguntas para que ele possa saber que ele está comparando coisas erradas. E talvez porque ele precisa, para o problema dele, isso não vai funcionar. E aí, cabe enquanto quem está vendendo, ser honesto ao ponto de falar assim, olha, o que você quer, eu não vou fazer, porque o valor que você está querendo pagar não condiz com o que você está pedindo. Se você fizer isso, boa sorte, eu espero que você tenha sorte nesse processo. Se precisar, me liga, mas eu paro por aqui. Simples. Eu não vou tentar também fazer tudo o que ele quer, ao preço do que ele está querendo, ferindo toda a minha operação ou ferindo a qualidade. Eu tenho que indicar para ele isso. O Growth ajuda a área de vendas a perceber tudo isso? O perceber não necessariamente, Bona, mas agora identificar o que deve ser feito mais, o que deve ser evitado e aquilo que a gente deveria adicionar como experimento para ver se funciona, isso sem dúvida. E aí a gente pode estar interferindo no script, a gente pode estar interferindo no playbook, no pitch de vendas, na maneira de envelopar e de vender o produto, na maneira de precificar o produto, na maneira de apresentar o produto na hora de ser vendido, na maneira de abordar o cliente. Enfim, existe um universo de possibilidades no recurso, no ferramental, onde Growth pode interferir e ajudar a direcionar a energia onde ela deveria ser aplicada e, se for, o resultado tende a ser muito maior. Olha, eu só quero lembrar aqui, porque assim, a gente está quase chegando no final do nosso programa, e é a hora que começa a chegar um monte de perguntas. Fala, pessoal, comece a perguntar do primeiro bloco, porque senão não vai dar para atender todo mundo. Então a última pergunta, a Regiane pergunta, o que é um playbook de vendas? Boa pergunta, hein? Uma pergunta, por isso que ela perguntou. Ó, eu vou deixar... Regiane, parabéns pela pergunta. Eu vou deixar o vendedor falar, mas já adianto que hoje o playbook de vendas é para nós uma das principais ferramentas pensando em crescimento que precisa ter debaixo do bracinho aqui, ó, Bona. Mas quer falar de playbook? O que é o playbook de vendas? Vamos atender a Regiane. Sabe quando você vai, Regiane, sabe quando você vai entrar numa empresa e aí para você imagina que você vai começar a vender ali. Alguém pergunta para você, já vendeu? Você fala, já. Ela fala, senta ali e vende. Isso não é playbook de vendas. Playbook de vendas é quando você vai entrar em algum lugar ou quando você vai treinar o seu time, tem ali um passo a passo do que fazer. Ela já te instrui, ó, o nosso cliente potencial é mais ou menos esse daqui, tá aqui o perfil, você vai falar com ele desse jeito, a ferramenta que você usa, o processo funciona assim. Você tem o que a gente chama de playbook, é como se fosse uma cartilha de execução do processo de vendas. Vocês ajudam a fazer isso? A Sim. empresa que não tem a fazer isso? Sim. Aí, Regiane, uma dica. Fazer, documentar, melhorar e deixar isso vivo na empresa. E por que você falou que tem que ficar embaixo do braço e pau na máquina? Porque, Bona, tudo que vai pro playbook, o que deveria ir pro playbook é aquilo que eu fiz várias vezes e funcionou. Perfeito. Então, se tá no playbook, segue que a chance de ter resultado é muito grande. E por que tem que ser vivo? Porque, Bona, pode ser que daqui 1 mês, 3 meses, 1 ano, o que foi documentado já não funciona mais, o canal não funciona mais, a estrutura que foi construída ali de vendas, de pitch, não funciona mais, o cliente mudou, a gente decidiu pivotar ICP, pivotar o cliente. Então ele tem que ser vivo porque, eventualmente, alguém pode estar fazendo um experimento que está funcionando muito bem, eu vou lá e risco o que está ali e adiciono uma coisa nova. Falou, segue isso agora que a gente acabou de validar numa experiência com esse time de vendas, usando esse recurso e funcionou muito melhor. Por isso que ele tem que estar debaixo do braço, consultar ele e executar ele. Bom, muito legal. Bom, a gente está chegando ao final do nosso programa. Eu vou pedir para o Verón rodar a vinheta do sorteio da semana. E o livro da ABC Books vai para o Eduardo Costa dos Reis, que interagiu com a gente pelo WhatsApp. Eduardo, por favor, mande aqui no WhatsApp seu endereço completo com o CEP para que a gente envie o livro da ABC Books para você, tá? 11 96669 7685. Mesmo WhatsApp que você mandou a pergunta, você manda o endereço completo. Valeu? Meus amigos, chegou a hora de nos despedirmos. Luizão, ótimo ter você aqui. Você vai poder acompanhar mais o Luiz aqui na programação da Vesa TV com o que não fazer em vendas. E também teremos um outro marketing com ele e Hugo Santos para falar sobre o que não fazer em vendas. Obrigado por ter vindo, meu amigo. Ótimo papo. Prazer gigante. Me sinto muito à vontade aqui na casa. Pode me chamar sempre. Tá ali, ó, o Insta do Luiz para você seguir. Maicão, a casa é sua já, né? A casa é praticamente, a gente vai pensar num programa, falar sobre growth ou dicas de growth durante a programação. Acho que o pessoal vai gostar. Obrigado por ter vindo, viu? Eu que agradeço o convite de sempre, Bona. E ó, eu não posso deixar aqui de dar um recado, tá? Senão o pessoal me cobra lá na empresa.
A gente acabou de lançar uma BU, inaugurar uma BU, para ajudar empresas a destravarem e potencializarem o seu crescimento, principalmente empresas de pequeno e médio porte. A nossa turma de agosto e setembro já está fechada, mas a gente ainda tem vagas para a turma de outubro e novembro. Então, se a sua empresa precisa acelerar, destravar, encontrar ou definir o que precisa ser feito para entrar em rota de crescimento, construir um projeto de crescimento sólido e estruturado, quero te fazer um convite para conhecer o nosso programa de mentoria Grow Up. É só entrar lá nas minhas redes, na NeoRec, @MaiconTunelli, @NeoRec. Lá você vai encontrar... Já estamos colocando aí o seu Insta e tudo mais. Boa, Bona. Boa. É isso, cara. Obrigado de novo pelo convite. Sempre um prazer estar com você. Muito legal. Bom, e quero agradecer você que acompanhou o nosso programa ao vivo aqui pela Vesa TV. Lembrando que esse programa é reprisado ao longo aí da nossa programação até a nossa próxima quinta-feira. E se você quiser rever este conteúdo, você pode encontrá-lo lá no YouTube da Vesa TV. Vesa TV Oficial, Vesa com o Z. Legal? Bom, quero agradecer demais a sua audiência. A gente vai, é o 6º programa que a gente está fazendo ao vivo. Vamos crescendo a audiência com você. Mande também uma sugestão de pauta, o que você quer ver aqui no Marketing Now, que a gente traz para você. Bom, quero desejar um ótimo final de semana. Aproveite bem o início de semana com bons negócios e na semana que vem a gente está de volta falando de outro assunto muito importante. Na semana que vem nós vamos falar sobre marketing B2B. Então encontro você na próxima quinta. Até lá!